Tema de hoje: a arte de aceitar a realidade como ela é. A chave da serenidade estoica. Pare por um momento e respire fundo. Não pense no que você precisa fazer hoje, nem nas mensagens que precisa responder, nem no que está dando errado na sua vida neste momento. Só respire e escute. Você já sentiu como se estivesse em guerra com a própria realidade? Como se cada detalhe da sua vida estivesse te provocando, te testando, te contrariando? Você acorda e já se depara com uma notícia ruim, um trânsito inesperado, um problema no trabalho, um conflito em casa. E, pouco a pouco, o dia se transforma num campo de batalha. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira luta não está no mundo lá fora, e sim dentro de você? Neste episódio, vamos conversar sobre um princípio estoico que, embora pareça simples, carrega um poder transformador. A aceitação da realidade tal como ela é. Não se trata de resignação. Não se trata de se conformar ou cruzar os braços diante do que acontece. Trata-se de reconhecer o que está fora do nosso controle e escolher não mais sofrer por isso. Trata-se de olhar para a vida com os olhos da clareza e da serenidade, em vez da resistência e da revolta. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores que o mundo já conheceu, e um dos pilares da filosofia estoica, escreveu em seus diários pessoais que se algo externo nos causa dor, não é a coisa em si que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre ela. E esse julgamento, ele está sob o nosso domínio. Nós escolhemos como reagimos. Mas sejamos honestos, aceitar nem sempre é fácil. Aceitar uma perda, aceitar um fim, aceitar uma mudança abrupta, aceitar que as coisas não saíram como planejado. É nesses momentos que a filosofia estoica se mostra viva, prática e profundamente humana. Hoje, vamos mergulhar na arte da aceitação estoica. Vamos explorar por que essa virtude é a base da serenidade. Vamos entender como praticar isso na vida real, não apenas como uma ideia bonita, mas como um exercício diário de libertação. E mais, ao longo do episódio, você vai refletir sobre seus próprios apegos, sobre suas resistências. Vai aprender a perceber quando está lutando contra o inevitável e como soltar, como se libertar. Antes de começarmos, te faço um convite. Permita-se estar aqui, inteiro, presente, sem pressa. Esse conteúdo não é para ser apenas ouvido, é para ser sentido, absorvido, aplicado. Se você já acompanha o canal Estoico hoje, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever. Isso nos ajuda a continuar espalhando essa mensagem transformadora. E se esse for o seu primeiro episódio aqui, seja bem-vindo. Este pode ser o ponto de virada da sua jornada interior. Agora, vamos juntos descobrir como a aceitação pode ser a porta de entrada para uma vida mais leve, centrada e corajosa. Vamos entender por que os estoicos enxergavam a realidade com tanta firmeza, e ainda assim, com tanta paz. Abrace essa reflexão. E vamos começar. Imagine acordar todos os dias com a mente serena, mesmo diante do caos. Imagine conseguir olhar para qualquer situação da vida, seja ela boa ou ruim, com clareza, sem desespero, sem revolta, sem lamentação. Parece impossível, pois é justamente essa promessa do estoicismo: cultivar uma mente que aceita a realidade como ela é e age com sabedoria a partir dela. Mas o que significa, de fato, aceitar a realidade? Não estamos falando de resignação. Não se trata de abaixar a cabeça para as injustiças. Aceitar não é o mesmo que se conformar. Aceitar, no estoicismo, é ver as coisas como são, sem o filtro da emoção descontrolada, sem a interferência do ego, sem o desejo de que tudo fosse diferente. Aceitar é abrir os olhos e ver. Marco Aurélio dizia: a verdadeira felicidade consiste em aceitar com grandeza tudo o que acontece,
porque tudo acontece de acordo com a natureza. Pausa por um momento. Reflita sobre essa frase. Quantas vezes você já travou uma batalha interna contra algo que simplesmente já tinha acontecido? Uma perda, uma traição, uma falha sua, uma situação que saiu do controle. Você gastou energia lutando contra o passado, como se isso pudesse mudá-lo. Como se negar o que aconteceu fosse apagar a dor. Mas o estoico entende que toda resistência ao que é só amplia o sofrimento. Epíteto foi ainda mais direto. Não são os eventos em si que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre eles. Você percebe? O problema não está no que aconteceu. Está na forma como você interpreta. Na forma como você se apega à ideia de que o mundo deveria seguir o seu roteiro interno. Mas o mundo não segue roteiro. A natureza segue suas próprias leis. E a sua paz depende da sua capacidade de harmonizar-se com ela, e não de lutar contra ela. Aceitar a realidade não significa não agir. Pelo contrário, significa agir com base no que é, e não no que você gostaria que fosse. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você tenha sido demitido do emprego. Você pode gastar dias, semanas, meses, perguntando por quê, se culpando os outros, alimentando ressentimento, vergonha, medo. Ou você pode aceitar que isso aconteceu, que já é um fato, e a partir dessa clareza, perguntar: o que está sob meu controle agora? Pode ser atualizar seu currículo, pode ser buscar novos aprendizados, pode ser reorganizar suas finanças. Pode ser até refletir se aquele trabalho fazia sentido para você. Mas tudo começa com um passo. Aceitar. Não significa que você goste. Não significa que você ignore o impacto. Significa apenas que você olha nos olhos da realidade e diz: eu te vejo. E é a partir desse lugar que nasce a força estoica. Agora pense comigo. Qual foi a última vez que você resistiu à realidade? Talvez uma discussão com alguém que ama. Talvez um diagnóstico difícil. Talvez um erro seu que você simplesmente não consegue perdoar. E se, ao invés de negar, você parasse, respirasse fundo e dissesse: isso aconteceu. E agora? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca seu foco do passado, que você não pode alterar, para o presente, que você pode transformar. Exercício estoico para esta semana. 1. Escreva 3 situações que você tem dificuldade em aceitar. 2. Para cada uma, pergunte: o eu tenho controle sobre isso? O se não tenho, por que ainda luto contra? O que posso fazer agora, com o que tenho? Repita esse exercício por 3 dias consecutivos. Você vai perceber que, pouco a pouco, sua mente começa a mudar. Você para de nadar contra a corrente e aprende a navegar com inteligência. Agora, vamos falar sobre algo importante: aceitação do próprio passado. Talvez o maior inimigo da sua paz hoje seja a sua história. Talvez você carregue culpa, vergonha, decisões que não voltam mais. Mas o estoico olha para o passado como um professor, nunca como um carrasco. Sêneca dizia: o passado não está mais sob nosso domínio. Só o tolo lamenta o que não pode mudar. A vida que importa é a que está diante de você, e ela exige uma mente limpa, não sobrecarregada de arrependimento. Aceitar o passado não é esquecê-lo, é aprender com ele, é permitir que ele seja uma ponte e não uma prisão. Uma prática adicional: o diário da aceitação. Todas as noites, escreva 3 coisas que você aprendeu a aceitar durante o dia. Podem ser pequenas: um atraso, um imprevisto, um erro seu. Essa prática reforça o olhar sereno. Ela educa sua mente a ver a vida como um campo de treino, não como um campo de batalha. E se você chegou até aqui,
É porque algo dentro de você está pronto para essa transformação. Então, agora é com você. Me diga nos comentários: qual parte da sua vida hoje exige aceitação? Você está disposto a parar de lutar contra o que já é? Escreva: eu treino minha mente para aceitar a realidade. E se você realmente quer caminhar nessa filosofia, curta este vídeo, se inscreva no canal Estoico hoje e ative o sininho, porque segunda-feira vem aí o dia 4. E nós vamos falar sobre algo ainda mais profundo: como separar emoção de ação, como parar de reagir e começar a responder com consciência. Vai ser essencial. Nos encontramos em breve. Fique bem, fique firme e siga o caminho da lucidez. Ao longo deste episódio, exploramos um dos pilares mais profundos da filosofia estoica: aceitação plena e consciente da realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse, não como achamos que deveria ser, mas como de fato é. Essa aceitação não é resignação, é liberdade. É um ato de coragem. É o ponto de partida para toda transformação interior. Aprendemos com Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio que lutar contra o que não está sob nosso controle é desperdiçar energia vital. Enquanto reclamamos, resistimos ou fugimos da realidade, deixamos de viver plenamente o momento presente, que é tudo o que realmente temos. Você se lembra da pergunta que fizemos no início? Quantas vezes você já sofreu mais pela sua resistência à realidade do que pela realidade em si? A resposta está em cada vez que alimentamos raiva, frustração ou medo por algo que simplesmente não pode ser mudado. A perda de um emprego, a rejeição de alguém, a morte de uma pessoa querida, a chuva no dia da viagem. Tudo isso escapa ao nosso domínio. E ainda assim, somos condicionados a resistir. Mas ao longo do episódio, refletimos juntos. E se aceitarmos o que acontece como necessário, como um evento neutro, que apenas é. Essa mudança de olhar transforma sofrimento em aprendizado, dor em maturidade e silêncio em paz. Falamos também sobre a prática da dicotomia do controle, que nos ajuda a separar, de forma prática, o que merece nossa ação e o que merece apenas nossa aceitação. Um exercício simples, mas poderoso, para aplicar todos os dias. Agora, queremos saber de você. O que você aprendeu hoje sobre aceitar a vida como ela é? Existe alguma situação em sua vida que você ainda está resistindo, mas que no fundo sabe que precisa aceitar para seguir em frente? Escreva nos comentários. Compartilhar sua visão pode ajudar outras pessoas que estão passando por algo parecido. Aliás, se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra aceito, só para sabermos que você realmente faz parte desse grupo que está buscando evolução interior. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, curta este vídeo, se inscreva no canal Estoico hoje e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos com profundidade, propósito e impacto. Lembre-se, a aceitação da realidade é a fundação da serenidade. Não podemos controlar o mundo lá fora, mas podemos aprender a governar o nosso mundo interior.